O governo divulgou uma nota em que define que o 13º salário deve ser pago integralmente para quem teve a jornada de trabalho reduzida em função da pandemia. Tinha muita gente preocupada porque foi afastada do serviço e aí teve o salário reduzido, ficou com medo de ter também o 13º reduzido. Então vamos conversar sobre esse assunto com o juiz do trabalho, doutor Rodolfo Pamplona, que já está aqui na videochamada com a gente para falar. Doutor Pamplona, que bom ter o senhor aqui conosco. Se o 13º Bom está dia, Jéssica. garantido, bom É um dia. prazer estar com vocês mais uma vez, agora telepresencial. Maravilha, ele já estava fazendo boxe mais cedo, tá aqui, ó, com a adrenalina em alta, né, doutor Pamplona, para falar com o nosso povo. Doutor, tá então mantido o 13º salário integral para o trabalhador ou pode haver qualquer tipo de acordo caso a empresa não esteja com a saúde financeira boa, de conversar com esse funcionário e dizer que só tem condição de pagar o proporcional? Como é que fica esse momento, hein? Já que está tudo tão delicado. Minha querida, nós estamos passando por um período de muita incerteza. E o fato é que, na lei, primeiro foi uma medida provisória, a MP 936, que foi convertida para a Lei 14.020, fazendo a suspensão e a redução dos contratos de trabalho. E nela dizia que nenhum benefício do trabalhador seria suprimido ou modificado. Só que não falou absolutamente nada sobre o 13º e as férias. E aí, desde então, nesse período agora que estamos chegando para o pagamento da segunda parcela, da primeira parcela do 13º, se ainda não foi adiantada com as férias, né, que é agora no dia 30 de novembro, as pessoas estão com muitas dúvidas. E nós estamos nesse ponto do campo do direito, essa é a pergunta que tem sido mais comum no nosso dia a dia. E me permita falar que, num primeiro momento, a Procuradoria da Fazenda e o próprio Ministério Público do Trabalho fez recomendações no sentido de pagar integral. Todavia, nessa semana, na terça-feira, essa última terça-feira, dia 17, saiu uma nota técnica da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Fazenda, mandando considerar esse período, ou recomendando considerar uma nota técnica, uma recomendação, e não é necessariamente uma norma, uma lei, um decreto, né? Uma nota técnica dizendo para mandar fazer a suspensão, ou seja, se a suspensão do contrato de trabalho tiver sido superior a 15 dias, ou seja, o indivíduo deixou de trabalhar nesse período de 15 dias de determinado mês, aí esse 1/12 correspondente, essa proporcionalidade, seria suprimida, sim, do 13º e também da contagem das férias. Essa é hoje, digamos assim, a grande novidade dessa semana. E aí eu disse, quando você mandou uma mensagem, você disse, o senhor pode falar ao vivo? Eu falo ao vivo, porque é muito importante esclarecer ao cidadão e à cidadã sobre a situação hoje. Eu preciso alertar que há polêmica. E eu não tenho a menor dúvida que até o final do mês o governo vai mandar alguma norma, possivelmente, e acho que essa vai ser a lógica, seguindo essa recomendação. Então, Ou doutor seja, Pamplona, a priori, dá para se entender que o governo requer que o pagamento de 13º seja levado em consideração o período da suspensão, ou seja, tiraria 1/12 por mês ou fração superior a 15 dias. então, doutor Pamplona, só para ficar bem claro para o trabalhador e para o empregador também, para os escritórios de contabilidade, é uma recomendação pagar o 13º integral e aí compete à empresa pagar ou não de acordo com as suas condições financeiras e de acordo com o afastamento ou não desse funcionário, ou é uma obrigação pagar integralmente? A pergunta é importantíssima, Jéssica. Por quê? Porque nesse momento não veio ainda regulamento, regra, lei, dizendo que é para pagar integral ou não. Há uma recomendação da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, o que quer dizer que provavelmente não haverá fiscalização por parte dos auditores fiscais do trabalho se houver pagamento proporcional. Porque o pagamento integral era a regra até então. Então, todos nós estávamos esperando receber o 13º salário de forma integral, mesmo que tivesse havido suspensão. No momento, já é para ligar o sinal amarelo trabalhadores e empregadores, que já há uma diretriz que está vindo do governo para dizer, olha, vai pagar proporcionalmente.
Quem teve redução de jornada também, não necessariamente o afastamento, que ficou só em casa, por exemplo, o público de risco, a empresa não exigiu home office. Então, há a possibilidade de no dia 30 agora deste mês receber proporcional. E a empresa não vai estar fazendo nada de errado. Só, querida, para a hipótese de suspensão. Se foi redução da jornada, aí não afeta por outra circunstância. O contrato estava em curso. Houve aí somente a diminuição do número de horas trabalhadas no mês. Há quem sustente que também deveria ter uma proporcionalidade nessa pagamento desse 1/12, levando em consideração isso. Mas isso não veio nessa nota técnica. Então, a proporcionalidade neste momento, segundo a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, é só para o caso de suspensão do contrato de trabalho. Então, redução de jornada, seu salário está lá, o 13º integral. Suspensão contratual, você pode receber proporcionalmente. Estou arredondando aqui as informações, porque é um assunto que mexe muito com a vida das pessoas. Agora, Pamplona, uma empresa que suspendeu o contrato de um funcionário, mas ela gosta da equipe que ela tem, gosta dos funcionários, quer honrar o 13º, mas não vai conseguir fazer nesse momento as duas parcelas em novembro e em dezembro. Essa empresa pode entrar em acordo com os funcionários e pagar parceladamente, porque a reforma das leis trabalhistas permite muitos acordos paralelos. Então, a empresa pode chegar assim e falar, poxa, eu quero te pagar, mas a gente voltou a funcionar agora, não tenho condição de pagar o 13º de todo mundo. Vou pagar uma parcela aqui, vou parcelar as outras até junho do ano que vem. Pode haver isso? Sua pergunta é muito importante, Jéssica, porque as pessoas muitas vezes fazem isso. Com a reforma trabalhista, isso pode ser possível pela via da negociação coletiva, ou seja, através de um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, fazer esse fracionamento, mas só e somente só pela norma coletiva. Pela norma individual, a MP 936, que virou a Lei 14.020, só admite essas hipóteses restritas de redução de salário e de suspensão do contrato de trabalho. Agora, vamos falar assim com absoluta liberdade, né? Numa situação em que há uma recomendação do Ministério da Economia, da Secretaria do Trabalho, admitindo pagar proporcionalmente, se o indivíduo que está com essa recomendação ainda assim quer pagar integralmente, ainda que fracionado, parece-me que não vai ter prejuízo. Mas esse é um campo de uma eventual discussão judicial. Obrigada, doutor Pamplona. Durante a pandemia, doutor Pamplona ficou tocando todas as audiências virtuais, não deixou acumular um processo. É essa magistratura que a gente gosta, que a gente tem que valorizar. Quem não vive para servir, não serve para viver. E quero também, me permita, Jéssica, por um segundo, de fazer uma homenagem aqui no final dessa entrevista. Ontem, a advocacia trabalhista perdeu um grande advogado, doutor Jorge Lima, num acidente terrível. Estamos todos de luto e, por isso, elevamos nossas orações nesse momento à sua memória. Um beijo, Jéssica. Muito pertinente a observação do senhor, né? Que ele seja recebido em paz. Um abraço, viu, doutor Pamplona? Tudo de bom para o senhor. Obrigada sempre por suas informações, sempre muito solícito também com a imprensa. Um abração. Vamos voltar aqui a conversar com Mayara.